Bom, meninos, agora a gente vai responder aqui as atividades de matemática. As atividades de matemática são 4 questões e nós estamos estudando trigonometria no triângulo retângulo. Então, é um conteúdo que a gente usa muito também no dia a dia, na construção civil, quem vai trabalhar no meio rural, em construções. Então, tem muita aplicabilidade no seu dia a dia. Então, são 4 questões. A primeira questão diz o seguinte. Então, vamos lá para a primeira questão. O que a questão está falando? Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 200 metros, qual a altura atingida pelo avião? Então, veja bem, pegamos os dados do problema e jogamos aqui. Ou melhor, tentamos ilustrar. Fala o quê? Que o terreno é relativamente plano, onde o avião voou. O avião ele faz esse movimento aqui formando um ângulo de 90 graus entre o solo e a trajetória dele. 30 graus. De 30 graus. Depois que ele voar 2.000 metros, quer saber que altura ele estará do chão. Então, veja que nós temos aqui somente um valor de um lado desse triângulo e nós estamos trabalhando com triângulo retângulo. Veja bem, a trigonometria no triângulo retângulo. Só pode fazer dessa forma que eu vou fazer aqui em triângulo retângulo. Nesse caso aqui, ele é triângulo retângulo e aqui esse ângulo é de 90 graus. Então, esse símbolozinho aqui identifica que ele é de 90 graus. Então, aqui a gente tem o valor da hipotenusa e falta o valor dos dois catetos. Mas o cateto aqui de baixo, o cateto maior, não está pedindo. Está querendo saber qual a altura que esse avião estará. Algumas situações poderíamos sair por teorema de Pitágoras, mas nesse caso aqui não temos como saber porque temos só um lado. Então, triângulo retângulo que tem um lado e um ângulo, a gente sai por trigonometria. Olha, nesse caso, quando o triângulo é retângulo, existem 3 fórmulas que a gente sai por elas. É por seno, por cosseno ou por tangente. Então, eu coloquei aqui as fórmulas de seno, cosseno e tangente. Um macetinho aqui para os alunos decorarem a fórmula. Eu coloco seno, cosseno e tangente, coloco as igualdades, coloco uns traços de divisão. Aí eu escrevo em cima, coca. Então, no de cima, no numerador eu coloco có, no outro numerador do cosseno eu coloco k. E no tangente eu coloco coca, no numerador có e no denominador k. E sobraram os espaços embaixo, eu represento por h. Então aí fica as 3 fórmulas de seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Os alunos têm dificuldade de identificar quais das 3 fórmulas eu vou usar. Veja bem, vamos basear nesse ângulo aqui. E falar alguns lembretes também. Porque ali fala de cateto oposto e cateto adjacente. O próprio nome já diz. Quem é o cateto oposto a esse ângulo 30? É do lado contrário, quem está do lado oposto. O cateto oposto é x. Quem é cateto adjacente? A palavra adjacente é que toca. Então, qual é o cateto que toca no ângulo 30? Muitos alunos poderiam falar, é o 2.000. Mas não é, gente. 2.000 é hipotenusa. Então, um triângulo retângulo tem 2 catetos e o maior deles é chamado de hipotenusa. Como é que eu identifico a hipotenusa? Ele é contrário ao ângulo ele é oposto ao ângulo de 90 graus. É o maior também quando a gente olha a olho nu. Então veja bem, nesse problema que está pedindo a cateto adjacente, por que adjacente? Porque toca no 30. Está pedindo cateto adjacente? Não está pedindo. Não tem valor nenhum aqui e não tem nenhuma incógnita aqui que está pedindo valor. Então descarto cateto adjacente. Vou usar a forma que não tem cateto adjacente. Vou começar aqui de baixo. Tangente, cateto adjacente, não quero ela. Cosseno, cateto adjacente, não quero ela. Sobrou quem? Seno. Vou usar seno por esse motivo. Aí eu vou lá, ó. Seno de 30 é igual. CO representa cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo 30? X.
sobre hipotenusa. O que é a hipotenusa? A hipotenusa não muda, é sempre hipotenusa, independente de que ângulo a gente está referindo. Então, 2000. 100 de 30, a gente deve saber, porque 100 de 30, de 45 e 60, as pessoas que fazem elaborar prova de vestibular ou de concurso, eles não dão esses valores, chamados de ângulos notáveis. Então a gente tem que saber. Nós já fizemos o macetinho, construímos uma tabela que tem o valor de cada um. Então a gente ou memoriza ou usa aquela tabelazinha. Então vou pegar aqui 100 de 30, a gente sabe que é 1 sobre 2. Repetir aqui na frente x sobre 2000. Aqui é uma proporção, eu posso simplificar o de baixo, repetir o de cima aqui, ó. 1 e x. Vou dividir o de baixo pelo 1 com 1. Qual número que é divisível, que consegue dividir os dois ao mesmo tempo? O 2. 2 dividido por 2 dá 1. Se eu dividir esse por 2, eu vou dividir esse por 2 também. Quanto é 2000 dividido por 2? 1000. Aí eu vou multiplicar cruzado. Uma vez x, 1x. Uma vez 1000, aqui é 1000, viu gente? 2000 dividido por 2 é 1000. Uma vez 1000, 1000 metros. Então o avião estará, depois que ele percorrer 2000 metros, nesse movimento aí diagonal, inclinado, ele estará na altura do chão de 1000 metros. Bom, meninos, vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: uma rampa plana de 40 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de... Veja bem, pegamos os dados e colocamos aqui. Imagina essa rampa que ela cresce de forma inclinada aqui. Quer saber, depois que essa pessoa ela anda 40 metros, quer saber que altura estará do chão. Então é muito parecido com aquela outra questão anterior. A única diferença são os valores, mas é o mesmo raciocínio, é feito de modo similar. Poderia pensar na construção civil, mesmo pensando na rampa, que tamanho deveria ser essa parede? Por exemplo, que está fazendo uma casa, aí sabendo desse ângulo aqui, e ele quer andar, digamos, 40 metros aqui, que tamanho deve ser essa parede do meio aqui, qual deve ser a altura? Então, tem várias aplicações no dia a dia. As tesouras de casa, por exemplo, que são colocadas assim, qual deve ser o tamanho dessa altura aqui? Então, a gente pode adaptar para cada realidade no nosso dia a dia. Raciocínio, triângulo, retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus, tem o valor para a hipotenusa, porque é contrário ao ângulo de 90 graus. Os dois catetos não tem valor, mas você não quer saber de baixo aqui, não quer saber esse tamanho, quer saber a altura. Por isso que a gente colocou o x no lugar que representa a altura. Então, eu peguei essa rampa lá e transcrevi para cá com um triângulo retângulo. Aí eu vou sair através de uma das três fórmulas. O raciocínio vai ser semelhante ao anterior. Eu observo para a figura, para o triângulo, e percebo que aqui na parte de baixo não tem valor algum. Então, esse valor de baixo aqui é chamado de cateto adjacente. Mais uma vez, por que cateto adjacente? Porque eu estou baseado no ângulo de 30. Se eu estou baseado no ângulo de 30, esse outro, o cateto da frente é chamado de cateto oposto, o que toca no ângulo é chamado de cateto adjacente. O outro que sobra não é cateto, é hipotenusa. Então eu não quero cateto adjacente. Então eu vou fugir das fórmulas que tem cateto adjacente. Tangente tem cateto adjacente, cosseno tem cateto adjacente. Sobrou quem? Seno. Aí vou lá. Seno de 30 é igual CO. Quem é CO? Cateto oposto? X. Sobre hipotenusa. Quem é hipotenusa no triângulo? 40. 100 de 30 é meio. Já estudamos sobre isso. X sobre 40. Raciocínio similar é igual à primeira. Coloco 1x aqui, a igualdade no meio, divido os dois de baixo por 1 com o número. No caso, quem divide os dois ao mesmo tempo? O 2. Quanto é 2 dividido por 2? 1. Se eu dividir esse por 2, eu vou dividir esse por 2 também. 40 dividido por 2 dá 20. Multiplicar cruzado, meio vezes extremos. Uma vez x é x, uma vezes 20
é 20. Então essa pessoa ela está elevada no chão, no caso aqui, 20 metros. Respondendo a questão, no caso, são 20 metros a altura que a pessoa se elevou do chão, subindo essa rampa de 40 metros, formando um ângulo de 30 graus. Meninos, vamos responder a terceira e penúltima questão. Essa terceira e penúltima questão, ela diz o seguinte: quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta uma sombra no chão com um comprimento de 30 metros. Determine a altura dessa árvore. Veja bem, pegamos os dados do problema e tentamos ilustrar aqui. Por exemplo, aqui eu tentei desenhar uma árvore, tem um Sol lá no horizonte, esse Sol forma uma sombra aqui de 30 metros, se ele está deixado de cá, ele formou uma sombra aqui de 30 metros. E o ângulo dos raios solares com essa sombra vertical aqui forma um ângulo de 45 graus. Nesse caso tem que descobrir a altura dessa árvore. Então aí, esses dados assim apresentam um triângulo. Um cateto é a árvore, o outro cateto é o tamanho da sombra, e isso aqui, pontilhado, que são os raios do Sol, formou a hipotenusa. Imagine esse problema no dia a dia, meninos. Um pé de coco, um pé de planta bem grande, você conseguir medir ele sem subir lá em cima, você vai medir o tamanho da sombra dele, com o transferidor você consegue medir aqui esse ângulo, sabendo o valor desse ângulo, você consegue descobrir a altura dessa planta através de trigonometria. Então veja bem, para responder eu vou usar novamente uma daquelas fórmulas. Veja que, nesse caso aqui, eu estou baseando nesse ângulo. Esse ângulo aqui esse triângulo tem um cateto, o outro cateto e a hipotenusa. Se eu basear nesse ângulo, esse cateto aqui é chamado de cateto adjacente. Baseado nesse ângulo, esse cateto aqui é chamado de cateto oposto. Esse lado de cá é a hipotenusa. Nesse caso, não foi dado nada para a hipotenusa. Então, foi dado o tamanho da sombra, que é o cateto adjacente, e quer descobrir o tamanho da árvore, que é o cateto oposto. Não tem hipotenusa. Vou escolher uma forma que não tem hipotenusa. A primeira tem hipotenusa, a segunda tem hipotenusa. Então, seno tem hipotenusa, não pega. Cosseno tem hipotenusa, não pega. Vou pegar a tangente. Aí eu vou usar a forma de tangente. Tangente de 45 graus é igual cateto oposto. Quem é o cateto oposto a 45 graus? X. Quem é o cateto adjacente? 30. Aí você vai substituir valores. Tangente de 45 é 1. Repetir aqui x sobre 30. Posso colocar um aqui embaixo também que não vai alterar. Aí vamos já cruzar desse vezes esse, esse vezes esse. 1 vezes x, x. 30 vezes 1, 30. 30 metros é o tamanho da árvore. Observa que esse triângulo retângulo aqui, se eu prorrogar isso aqui, prorrogar essa linha e essa linha, forma um quadrado, porque aqui foi 30, aqui é 30. Veja que eu achei a altura da árvore 30. E também dá para observar que o ângulo foi cortado ao meio, em 45 graus. Então esse tem 45 graus, esse tem 45 graus e esse 90. 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então daí eu posso entender que uma situação como essa, se fosse uma prova, tem 45 graus. Se esse valor for 30, obrigatoriamente esse outro valor é 30 também. Assim, eu marcaria ela rapidamente sem precisar fazer cálculo. Então lá, vamos para a quarta e última questão. A quarta e última questão diz o seguinte: a figura abaixo mostra uma viga AB de 4 metros de comprimento, presa no ponto A uma parede vertical. A viga é mantida na posição horizontal pelo cabo de aço PQ, de forma que P está fixa na parede. AP é vertical e Q está no meio da viga AB. Sabe-se que o triângulo APQ mede 40 graus
Aí tem a figura, dados seno de 40 é igual a 0,64, cosseno de 40 é igual a 40 graus, ou cosseno de 40 graus é igual a 0,77, tangente de 40 é igual a 0,84. A distância entre os pontos A e P é de aproximadamente esses valores aí, A, B, C, D e E. Vamos ver qual é a resposta correta. Veja bem, peguei os dados e joguei aqui. Aí fala que existe uma parede vertical. Nessa parede vertical há uma viga horizontal de 4 metros de comprimento. Essa viga tem 4 metros de comprimento. E essa viga ela está sendo sustentada por um cabeço que está fixado no ponto P e aqui no ponto Q, no meio da viga. Fala que é no meio da viga. Se é no meio da viga, ela todinha era 4 metros. Então, só esse pedaço aqui que forma um triângulo é 2 metros. Observe que a figura forma um triângulo. De P até de P onde foi fixado o cabeço até A é um dos catetos. De A até a metade da vírgula é o outro cateto. E de P até Q é outro cateto. Nesse caso, ele quer saber a distância de PA. Então, quer saber esse valor aqui. Olha, observa que o ângulo aqui é de 40 graus. Lembra que eu falei no início que os ângulos notáveis a gente tem que saber que são os ângulos de 30, 45 e 60. Nesse caso, 40 não é um ângulo notável. Então, toda questão que não é um ângulo notável, obrigatoriamente a questão tem que dar. No caso aqui, 140 vale 0,74, cosseno de 40 vale 0,77, tangente de 40 vale 0,84. Todos esses valores são aproximadamente. Nos valores que eu estava usando, eu vou colocar na forma de fração. Nesse caso aqui, está na forma de decimal. Não tem problema não. Olha, olhando para esse triângulo aqui. Aqui é o ângulo de 90 graus. Se aqui é o ângulo de 90 graus, aqui é a hipotenusa. Esse lado de baixo é um cateto. E esse outro lado aqui é um cateto. Então, nesse caso aqui, eu não preciso de hipotenusa. Então, vou usar aquela forma que não tem hipotenusa, porque hipotenusa não foi dada e nem está pedindo. Quem é que tem hipotenusa? Tangente. Vou usar a fórmula de tangente. Tangente de 40 graus, 40 aqui, é igual. O que tangente fala? Tangente é CO. Quem é CO? Cateto oposto ao ângulo e base no ângulo. Quem é o cateto oposto a esse ângulo? 2. Sobre CA. Quem é o cateto adjacente ao ângulo? Quem é que toca no ângulo que a gente está estudando? Vocês poderiam falar, é esse? Não, esse é hipotenusa. Esse valor aqui, ó. Cateto adjacente, no caso, é X. Quanto é tangente de 40? Eu não sei de cabeça. Tangente de 40 é 0,84. Foi dado aqui, ó. Tangente de 40 é 0,84. Substituir 2 sobre X. Aí só multiplicar cruzado. X vezes 0,84 vai ficar assim. 0,84 x. 1 vezes 2 é 2. Uma equaçãozinha. Como é que responde essa equação? Isolo o x, copio o 2 e passei 0,84 que está multiplicando, passei dividindo. 0,84. Veja bem. Vamos continuar aqui? Vamos fazer a divisão. X é igual. Quanto é 2 dividido por 0,84? Essa divisão é conta básica, isso não é interessante agora. Então vamos fazer a divisão, dividindo 2 por 0,84, vou pegar já o valor aqui, vai dar uma dízima não periódica, número irracional, vai dar 2,38095 2389. Mas aí, qual o valor que aproxima mais das alternativas lá? O valor que mais se aproxima é 2,38 metros. 2,38 metros aproximadamente. Aproximadamente por quê? Porque aqui é uma dízima não periódica, número irracional. E a gente pegou 2 números depois da vírgula. Então, pegando 2 números depois da vírgula, fica 2,38 metros aí o resultado da divisão. Então, veja bem, essa foi a resolução dessas 4 questões. Então,
temos que treinar mais para não ter tanta dificuldade. E a gente tem que entender que o objetivo dessa aula é estudar a trigonometria. As outras contazinhas são contas básicas que a gente tem que treinar mais no dia a dia, coisas do dia a dia. Valeu?